Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma reflexão do dia com vocês, uma palavra que eu acredito que vai te dar muito direcionamento e que vai te ajudar muito no dia de hoje. A passagem que eu vou ler para vocês está no livro de Josué, capítulo 3, são alguns versículos, versículo 2 ao 4, depois versículo 15 ao versículo 17 e por fim versículo 23 e 24, que diz assim: do 2 ao 4, ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes e levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Depois, o versículo 15 a 17. E quando os que levavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se no montão, numa grande distância da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Depois 23 e 24, que o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o mar vermelho. Ele secou diante de nós até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de vocês terem um Senhor, o seu Deus, todos os dias. Essa passagem aqui é incrível, ela é muito forte, e eu quero te ensinar com essa passagem a você confiar nos caminhos do Senhor. Para contextualizar para vocês, nessa passagem aqui no livro de Josué, o povo de Israel vai atravessar o Jordão para começar a conquista da terra prometida. E deixa muito claro nessa passagem que o Rio Jordão era um rio muito fundo e muito grande, que ele até transbordava nessa época do ano. Então, é um rio que, se a gente fosse pensar pelo lado humano, provavelmente não teria como atravessá-lo. Talvez fosse difícil de atravessar até nadando esse rio. Mas o que acontece aqui é incrível, porque o povo de Israel deixa a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança, naquele tempo, representa a presença do Senhor, passar primeiro por esse rio. E quando os sacerdotes pisam na água, que eles estão sendo guiados pelo Senhor, a água do rio ela para imediatamente de correr. Aquele rio, que era um rio muito fundo, ele seca. E o povo de Israel, que está seguindo a arca, que está vendo lá de 1 quilômetro de distância, mas está vendo onde a arca está seguindo o caminho do Senhor, eles conseguem atravessar até enxuto para o outro lado, ou seja, eles conseguem atravessar pelo rio seco para o outro lado. Isso é incrível. Eu não sei se você está passando nesse momento por algum problema na sua vida, algum desafio se levantou para você, alguma tribulação. Eu não sei se você está desesperado, se você não sabe o que fazer, se você não sabe qual caminho seguir, você tenta pelas suas próprias forças achar uma solução, achar um caminho. Eu quero te deixar uma coisa bem clara nessa passagem, deixa aqui. O povo de Israel só passou o Jordão porque fez uma coisa. O povo de Israel só passou o Jordão porque confiou no caminho do Senhor, porque esperou o Senhor mostrar o caminho e seguiu o caminho. E porque ele seguiu o caminho que ele teve sucesso, porque confiou em Deus. Então, se você está passando por um problema, pare de tentar resolver pela sua própria força. Jesus pode te ajudar a vencer isso. Deus quer te ajudar. Ele tem um caminho para vencer esse problema, mas você precisa confiar nele e seguir o caminho dele, mesmo que para você não faça sentido. Porque talvez o povo de Israel não ia fazer sentido passar pelo Jordão. Imagina, o Jordão, um rio enorme daquele, qual era a lógica de tentar passar pelo rio daquele? Mas os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Ele sabe de tudo, ele pode fazer tudo. Então confie no caminho do Senhor. Siga o caminho do Senhor. E você com certeza vai vencer esse desafio. Eu espero que ele abençoe muito a sua vida. Amém.